Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus. Eu quero desejar, profetizar, apesar de todas as dificuldades, todas as lutas que você está passando, que a paz do Senhor reine sobre a sua casa, sobre a sua família, reine no seu coração. Quero convidar você para orar comigo nessa noite e consagrar o nosso culto ao Senhor. Você agora não vai estar assistindo um programa de televisão, você vai estar participando de um culto. Então vamos juntos agora orar e clamar ao Senhor para que Ele receba a nossa adoração. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos nessa noite e pedimos ao Senhor que o Senhor possa receber o nosso louvor, a nossa adoração, que a palavra ministrada, Pai, encontre guarida, possa mudar a nossa vida, transformar, nos quebrar, Senhor, e o Senhor possa nos fazer de novo. Pai, em nome de Jesus, esse momento é um momento tão santo, tão especial. E nós queremos agora, Pai, pedir que o Senhor entre aqui na nossa casa. Entre agora, Pai, na sala da nossa casa, no nosso quarto. Entra aqui, Senhor Deus, nesse momento agora e reina soberanamente. Que o Senhor, Pai, possa ministrar ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Vamos adorar? Acrescenta paz, não há espaço para confusão. Pai, então, para que me preocupar com a aflição e com as dores do meu coração? Se tua presença só traz alegria, tua alegria é a minha força, tua alegria minha força, tua alegria é a minha força, tua presença só traz alegria, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força. Pai, eu sei, tua presença acrescenta paz, espaço para confusão. Pai, então, para que me preocupar com a aflição e com as dores do meu coração? Se tua presença só traz alegria, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força. Força, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força. Santo, Santo, Santo. Tua
minha força. Tua alegria é a minha força. Se tua presença só traz alegria, tua alegria é a minha força. Tua alegria é a minha força. Tua alegria é a minha força. Do que há de belo, é a noiva do leão, seu amor eterno, que fez da terra o seu jardim para anunciar o seu amor. E quando o mal tenta impedir, o leão rugir, e se luta contra o mal, ela é corajosa, se aponta para o céu, ela é gloriosa. E se ela chora e sente dor, o noivo a leva pro jardim. Não há quem possa com esse amor o leão rugir. Seja onde for, ele vem pra defender. Se pelo seu amor o leão rugir. Seja onde for, ele vem pra defender. Se pelo seu amor o leão rugir. Ela é a expressão do que há de belo, é a noiva do leão, seu amor eterno, e fez da terra o seu jardim para anunciar o seu amor. E quando o mal tenta impedir, o leão rugir, e se luta contra o mal, ela é corajosa, se aponta para o céu, ela é gloriosa. E quando chora e sente dor, o noivo a leva pro jardim. Não há quem possa com esse amor o leão rugir. Seja onde for, ele vem pra defender. Se pelo seu amor o leão rugir. Seja onde for, ele vem pra defender. Se pelo seu amor o leão rugir. Seja onde for, ele vem pra defender. Sim, pelo seu amor o leão rugir. Seja onde for, ele vem pra defender. Sim, pelo seu amor o leão rugir. Aleluia, aleluia.
o grande El Shaddai, todo-poderoso Adonai. Teu nome é maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz, Yeshua HaMashiach, Deus Emanuel. O pastor de Israel, o guarda de Sião, a brilhante estrela da manhã. Jesus, teu nome é precioso, meu Senhor e Cristo, o nome sobre todos pelo qual existo. Jireh, o Deus da minha provisão. Shalom, o Senhor é a minha paz. Chamar, Deus presente sempre está. Eu, Elion, outro igual não há. Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. De Sequenu e Yahvé, minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, no controle está, meu Deus. Tudo governa. Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. De Sequenu e Yahvé, minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, no controle está, meu Deus. Tudo governa. O pastor de Israel, o guarda de Sião, a brilhante estrela da manhã. Jesus, teu nome é precioso, meu Senhor e Cristo, o nome sobre todos pelo qual existo. Jireh, o Deus da minha provisão. Shalom, o Senhor é a minha paz. Chamar, Deus presente sempre está. Eu, Elion, outro igual não há, não há, não há. Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. De Sequenu e Yahvé, minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, no controle está, meu Deus. Tudo governa. Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. De Sequenu e Yahvé, minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, no controle está, meu Deus. Tudo governa. Tudo governa. Oh, tudo governa. Há 42 anos, São Paulo viu nascer uma família na fé que abençoaria o Brasil e outras nações. Os pais dessa família, os pastores Carlos Alberto e Sueli Bezerra, colocaram a sua obediência a Deus em ação, fazendo com que, anos depois, fôssemos beneficiados com aquela atitude de fé e coragem. Uma característica especial na trajetória da Comunidade da Graça é o seu compromisso com os relacionamentos entre as pessoas. As pessoas são mais importantes do que qualquer coisa, e essa característica alimenta as nossas células. O novo nascimento, a confiança e a obediência à palavra de Deus, uma vida de amor e serviço capacitada pelo Espírito Santo, é o firme fundamento que nos trouxe até aqui e continuará nos levando ao futuro. Portanto, o que começou há 42 anos não vai parar em nós, continuará pela próxima geração. Neste aniversário, estamos celebrando a vida e a beleza de uma igreja família que ama e serve o próximo e se empenha para que ele se torne um discípulo de Jesus. Uma igreja família que ama estar junto
que trabalha para levar luz em meio às trevas. Uma igreja família que ficou mais bonita no dia em que cada um de nós aqui chegou. Obrigado, pastores Carlos Alberto e Sueli. Feliz aniversário, Comunidade da Graça. 42 anos, amando a Cristo e as pessoas. Amor. Palavra de Deus. Amigos. Adoração. Irmãos. Família. Missão. Valores. Aliança. Edificação. Repartir. Benção. Intercessão. Zelo. Dons. Talento. Evangelismo. Maturidade. Ensino. Consolo. Liberdade. Comunhão. Uns aos outros. Discipulado. Célula. Pastoreio. Reconciliação. Propósito. Cuidado. Novo nascimento. Compromisso. Coragem. Igreja. Cruz. Doação. Reino. Empatia. Oração. Caráter. Presença. Determinação. Encorajamento. Serviço. Solidariedade. Unidade. Identidade. Legado. Olá, queridos, graça e paz. A principal característica daquele que ama é dar. Quando você ama um filho, você abençoa o filho, você cuida, você dá, você reparte, você dá as condições para que ele possa crescer, amadurecer, você dá amor, você dá alimento, você dá educação, você dá roupa, você dá uma boa escola. Quando a gente ama, a gente dá. E essa é uma característica de Deus. A Bíblia diz: Deus amou o mundo de tal maneira e deu seu Filho unigênito. Mas não somente isso. Portanto, preste atenção no que está escrito em 2 Coríntios, capítulo 9, a partir do verso 7. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Não é somente dar, não é somente entregar, mas é fazer isso de uma forma generosa, diferente, com alegria no seu coração, não por necessidade. Eu tenho que fazer isso, eu tenho que ofertar, senão algum castigo, alguma maldição, alguma coisa ruim vai acontecer na minha vida.
vou perder meu emprego, eu vou, sei lá. Não é assim, não é por necessidade, não é por preocupação, não é porque tem, sabe, alguma coisa nos amedrontando, gerando temor no nosso coração, que a gente vai ofertar ao Senhor. E nem com tristeza também, sabe? Permitir que a tristeza, a avareza, essas coisas tomem conta do coração. Ai, se eu der a minha oferta, amanhã isso pode fazer falta, e você vai ficar pensando nisso, se preocupando, e vai ficar com seu coração angustiado. Preste atenção. Deus certamente tem dado a você muito mais do que você precisa. Deus tem dado a você de forma abundante, abençoadora. Ah, pastor, eu estou passando um momento difícil. Todo mundo passa, não se preocupe. Não permita que esse momento difícil roube do seu coração a alegria de servir a Deus. Você precisa ter isso muito claro no seu coração. Às vezes as pessoas, elas pensam o seguinte: poxa, eu estou passando um momento difícil, estou passando um momento atravessando, aliás, o mundo inteiro está atravessando um momento difícil, mas talvez você pessoalmente pense: eu estou atravessando um momento difícil, e agora, como é que vai ser minha vida lá na casa do Senhor, porque eu estou em falta com Deus. Não permita que esses pensamentos, esses sentimentos tomem conta do seu coração, porque o Senhor já lhe deu tudo. Você não está em falta com Deus. Não permita que o inimigo roube a alegria do seu coração, de você servir a Deus, de você colocar seus dons, seus talentos. Quantas pessoas que estão desempregadas, às vezes, procuram algo para fazer na igreja, procuram alguma coisa para servir, para ajudar, e elas estão ali dando o seu melhor ao Senhor. Às vezes, o seu tempo. Sabe, amados, existem muitas formas de nós contribuirmos para a obra de Deus. E a melhor forma é dando o nosso coração. Quando a gente dá o nosso coração, tudo mais vai a reboque. Então, não se preocupe com isso, porque o Senhor vai te dar condições de ofertar, de contribuir. Nunca pense que você está devendo a Deus, está em falta com Deus. É certo que nós somos todos devedores por conta do amor de Deus, que Ele nos amou de uma forma tão extraordinária. Mas se você está passando um momento difícil, você está desempregado, você está passando por um momento de deserto, de escassez, eu quero dizer para você que o Senhor, Ele te abençoará, o Senhor cuidará de você, o Senhor abrirá as portas sobre a sua vida. Sabe, não há mal que dure para sempre. Então, em nome de Jesus, não há tempo difícil que dure para sempre, não há deserto que dure para sempre. Então, creia que o Senhor abrirá as portas dos céus sobre a sua vida, sobre a sua provisão, sobre a sua casa, e você vai ter não apenas para dar, para emprestar, mas para viver dignamente em nome de Jesus. Então, você que está me ouvindo agora, talvez você esteja pensando, poxa, eu não estou indo na igreja, eu não estou congregando, mas a igreja não para. A igreja não fecha, a igreja continua servindo, a igreja continua ajudando os irmãos, a igreja continua suprindo as necessidades daqueles que não têm, daqueles que estão em falta agora, desses que muitas vezes estão desempregados. A igreja continua assistindo, continua abençoando, continua honrando, continua suprindo. Então, através da sua oferta, da sua contribuição, nós vamos honrar com os nossos irmãos, honrar com esse espaço. Nós precisamos pagar esse espaço. Essa semana nós não tivemos condições de pagar esse espaço, mas eu preciso da sua ajuda, da sua contribuição, para que a gente possa honrar e abençoar e ser exatamente aquilo que o Senhor nos chamou para ser, fiéis. Uma igreja de homens e mulheres fiéis ao Senhor. Deus abençoe a sua vida. Lembre-se sempre, contribua com alegria, porque o Deus que você tem é um Deus de alegria, prosperidade e paz. Amém. Eu quero convidar você nessa noite para orarmos juntos e profetizarmos sobre a nossa nação e clamar ao Senhor para que a sua graça, a sua misericórdia, o seu poder, a sua intervenção, a sua bondade possa alcançar cada homem e cada mulher desta nação. Vocês têm visto como as coisas estão acontecendo no nosso país.
vocês têm ouvido as notícias e as coisas estão bem difíceis para muita gente. Pessoas que não podem trabalhar, pessoas que perderam seus empregos, pessoas que estão passando dificuldades nas suas casas. Quem assistiu o culto de quarta-feira da nossa igreja pôde ver a angústia, a dor dos irmãos que estão passando dificuldades, passando necessidades. E a igreja tem sido o único amparo, muitas vezes a única fonte de ajuda dessas pessoas. Glória a Deus por isso. Mas é preciso que nós nos curvemos, nos voltemos para o Senhor, esqueçamos agora, nesse tempo, qualquer disputa, qualquer divergência, de qualquer natureza que for, e nos dobremos diante do Senhor a fim de buscar a sua face e a fim de clamar ao Senhor, Deus dos céus, para que abençoe o nosso país, para que os recursos necessários para que essa pandemia seja debelada, seja controlada e cesse no nosso país, chegue no nosso país. Estou falando das vacinas, estou falando dos insumos que nós precisamos para produzir milhões de vacinas, para que o nosso povo seja assistido, seja abençoado. Estou falando dos empregos que precisam retornar, que precisam ser ocupados pelas pessoas que estão dentro das nossas igrejas, dentro das suas casas, sem perspectiva nenhuma. Pessoas que estão doentes, pessoas que estão na UTI agora. Nós conhecemos algumas pessoas que estão na UTI, precisando de saúde. Nós precisamos orar por isso. Pessoas que são amigas da gente, pessoas que são parentes da gente e pessoas também que estão morrendo. Só essa semana, 2 pastores nos grupos que eu faço parte, de WhatsApp, de pastor, um aqui de Feira de Santana, um pastor jovem, dos jovens da Igreja Batista Alvorada, faleceu de Covid, e nós nos entristecemos por isso, sentimos a dor daquela esposa, e outro pastor também do grupo que eu participo, que eu não conheço, mas não somente os pastores, mas irmãos das nossas igrejas estão sofrendo e padecendo, e muitos vindo à morte, a óbito por conta dessa grande enfermidade que tem assolado a nossa nação. Então agora é hora de nós deixarmos qualquer disputa de lado, nós focarmos na oração para que o Deus dos céus possa entrar com o seu auxílio divino na nossa nação. Quero convidar você a baixar sua cabeça em temor, em reverência ao Senhor, e talvez fazer a oração mais profunda do seu coração, pedindo a Deus, ao Deus dos céus, ao nosso Pai Celestial, que opere de forma sobrenatural no nosso país. Amém? Feche os teus olhos. Pai, em nome de Jesus, tenha misericórdia de nós, Senhor. Pai, nós colocamos a nossa vida nessa noite à disposição do Senhor e pedimos ao Senhor que, de uma forma sobrenatural, o Senhor possa entrar com a Tua providência no nosso país, Senhor. Pai, a cada dia que passa, as coisas estão ficando mais difíceis. Tudo, ó Deus, está ficando mais difícil. Mas, além de todas essas dificuldades e lutas, existe um Deus soberano lá no céu. Um Deus que é bom, um Deus que é poderoso. E é ao Senhor, nosso Pai Celestial, que nós clamamos nesse tempo, nesse dia. Pai, que o Senhor olhe para aquelas pessoas que estão agora dentro de uma UTI, internadas, doentes, passando, a Deus, lutas muito grandes, correm risco de vida, estão lutando por suas vidas. Nós oramos por essas pessoas. Pai, que o Senhor tenha misericórdia delas. Deus, os seus servos estão passando por lutas e dificuldades. E eu peço ao Senhor nessa noite que o Senhor, Deus, nos ajude. Pai, quantas pessoas estão desempregadas agora, mas elas não estão desamparadas.
porque o Senhor levantou um povo, uma igreja. Pai, nós não temos muito, aliás, temos tido falta, mas o pouco que temos, o Senhor tem nos mandado repartir, compartilhar. Deus, no meu coração há uma preocupação muito grande com aqueles que estão agora dentro de casa e não têm absolutamente nada para comer. O Senhor tem nos dado socorro, o Senhor tem nos ajudado, o Senhor tem sido generoso, bondoso para conosco. Que o Senhor, ó Pai, nos abençoe nesse tempo e que nós, como um grande celeiro, possamos, ó Deus, abrir os nossos corações e repartir com os nossos irmãos, com aqueles que estão agora, nesse exato momento, preocupados, desesperados, angustiados, tristes, porque falta para eles o mais básico, Senhor. Deus, tudo está parado novamente, mas o Senhor não está parado. O teu poder não fica, ó Deus, não se intimida diante do lockdown, diante da escassez, diante das dificuldades. Pai, me vem à memória agora o profeta Elias, que o Senhor mandou ir para Querite. E chegando ali, aquele riacho secou. Mas o Senhor não deixou o teu servo desamparado. Às vezes a nossa provisão pode secar, mas o Senhor não nos desampara em tempo algum. Por isso eu oro por aqueles, ó Deus, que têm bênçãos, têm recursos na igreja, que possam abrir os seus corações e compartilhar com os meus irmãos. Isso já tem acontecido essa semana. Eu fico feliz porque o Senhor tem me dado irmãos generosos, ovelhas, preocupadas umas com as outras. Muito obrigado, Senhor, que nós possamos inaugurar um novo ministério nessa igreja, o ministério da repartição, do compartilhamento, o ministério que divide o que tem, que abençoa, que dá, que supre, que é generoso, que cuida. É o que eu oro ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, oramos para que essa pandemia seja debelada. O Senhor é poderoso para fazer algo sobrenatural. Pedimos ao Senhor que o Senhor dê sabedoria aos nossos governantes. Nós precisamos, ó Pai, de vacinas, nós precisamos de medicamentos, nós precisamos, ó Deus, de um socorro na área da saúde, ó Pai. As UTIs lotadas, os hospitais lotados, as pessoas, ó Pai, completamente desassistidas, ó Deus. E nós muitas vezes procuramos, ó Deus, a ajuda do homem e nós não encontramos. Mas eu creio que essa semana será uma semana decisiva. O Senhor vai fazer algo sobrenatural. Eu creio, ó Deus, que o Senhor vai entrar com providência na nossa nação. Milhares e milhares de servos do Senhor, como eu, estão orando nessa noite, pedindo ao Senhor uma intervenção divina, um milagre, algo sobrenatural. Pai, sopra essa malignidade, ó Deus, tira ela do nosso meio. Nos ajuda, Senhor, que nós possamos buscar em Ti, ó Deus, a confiança, o socorro de forma prudente. Pai, é triste ver quantas pessoas estão insistindo no erro. Muitas vezes irmãos nossos abrindo as suas igrejas, se contaminando outros, envolvendo, ó Deus, uma espiritualidade que não existe, ó Deus. Pessoas dizendo que não vão pegar Covid na igreja porque o Senhor está ali. Pai, nós estamos no mundo caído, dê entendimento a essas pessoas. Mostra para elas que não é assim, Senhor. Que a prudência, ó Deus, é um princípio importante do Teu reino, que nós estamos sujeitos às leis naturais desse mundo. Nós não somos seres que estão blindados das dificuldades, das lutas, das doenças desse mundo. Essa não é a orientação da Tua palavra. Então eu oro nessa noite, pedindo ao Senhor também prudência, sabedoria. Abre os olhos, tira as escamas, ó Deus, dos olhos dos meus irmãos. Muita gente, ó Pai, com escamas, cegas, ó Deus. Muita gente negando a eficácia da vacina, crentes inclusive fazendo propagandas, ó Deus, terríveis contra, ó Deus, aquilo que o Senhor deu como resposta de oração. A vacina foi uma resposta de oração que o Senhor nos deu e agora os crentes estão negando isso. Pai, tenha misericórdia, Senhor, tenha misericórdia desses crentes duros, de coração duro, Senhor. Eu faço um apelo ao Senhor nessa noite. Que o Senhor derrame o Teu Espírito, ó Deus, de forma especial nos corações dos meus irmãos e que nós possamos confiar, ó Deus, confiar no Senhor de uma forma sobrenatural, de uma forma poderosa, que haja uma fé no nosso coração extraordinária essa semana para confiarmos no Senhor. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém
eu queria compartilhar com vocês algo que Deus colocou no meu coração. Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia. Eu sempre peço isso, que você mantenha a sua Bíblia aberta no seu colo. E essa semana nós vamos estudar o livro de Josué. Josué, no capítulo 7, Deus tem uma palavra tremenda para nós e essa palavra vai abalar as estruturas do nosso ser, do nosso coração. Lembre-se que a palavra de Deus na sua vida não volta vazia. Se você crê na palavra do Senhor, ela vai fazer algo no seu coração. Então nós vamos ler a palavra de Deus que está em Josué, capítulo 7, que diz assim: Mas os israelitas foram infiéis com relação às coisas consagradas. Acã, filho de Carmi, filho de Zinri, filho de Zerá, filho de Judá, apossou-se de algumas coisas. E a ira do Senhor acendeu-se contra Israel. Sucedeu que Josué enviou homens de Jericó a Ai, que fica perto de Bet-Aven, a leste de Betel, e ordenou-lhes: subam e espionem a região. Os homens subiram e espiaram Ai. Quando voltaram a Josué, disseram: não é preciso que todos avancem contra Ai. Envie uns 2 ou 3 mil homens para atacá-la. Não canse todo o exército, pois eles são poucos. Por isso, cerca de 3 mil homens atacaram a cidade, mas os homens de Ai os puseram em fuga, chegando a matar 36 deles. Eles perseguiram os israelitas desde a porta da cidade até Sebarim e os feriram na descida. Diante disso, o povo desanimou-se completamente. Então, Josué, com as autoridades de Israel, rasgou as vestes, prostrou-se o rosto em terra diante da arca do Senhor, cobrindo de terra a cabeça, e ali permaneceu até a tarde. Disse então Josué: soberano Senhor, por que fizeste este povo atravessar o Jordão? Foi para nos entregar nas mãos dos amorreus e nos destruir? Antes nos contentássemos em continuar no outro lado do Jordão. Que poderei dizer, Senhor, agora que Israel foi derrotado por seus inimigos? Os cananeus e os demais habitantes desta região saberão disso, nos cercarão e eliminarão o nosso nome da terra. Que farás então pelo teu grande nome? Senhor disse a Josué: levante-se, porque você está prostrado. Israel pecou, violou a aliança que eu lhes ordenei. Apossou-se de coisas consagradas, roubou-as, escondeu-as e as colocou junto dos seus bens. Por isso, os israelitas não conseguem resistir aos inimigos. Fogem deles porque se tornaram merecedores da sua destruição. Não estarei mais com vocês, se não destruírem do meio de vocês o que foi consagrado à destruição. Vá, santifica o povo, diga-lhes: santifiquem-se para amanhã, pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: há coisas consagradas à destruição no meio de vocês. Ó Israel, vocês não conseguirão resistir aos seus inimigos enquanto não as retirarem. Apresentem-se de manhã, uma tribo de cada vez. A tribo que o Senhor escolher virá à frente, um clã de cada vez. O clã que o Senhor escolher virá à frente, uma família de cada vez. A família que o Senhor escolher virá à frente, uma família de cada vez. Aquele que for pego com as coisas consagradas será queimado no fogo com tudo que lhes pertence. Assim, violou a aliança do Senhor e cometeu loucura em Israel. Na manhã seguinte, Josué mandou os israelitas virem à frente, segundo as suas tribos, e a de Judá foi a escolhida. Os clãs de Judá vieram à frente e ele escolheu os Zeraitas. Fez o clã dos Zeraitas virem à frente, família por família, e o escolhido foi Zinri. Josué fez a família de Zinri vir à frente, homem por homem. Acã, filho de Carmim, filho de Zinri, filho de Zerá, da tribo de Judá, foi o escolhido. Então Josué disse: meu filho, para a glória do Senhor, o Deus de Israel, diga a verdade. Conte-me o que você fez, não esconda nada. Acã respondeu: é verdade que pequei contra o Senhor, Deus de Israel. O que fiz foi o seguinte:
quando vi entre os despojos uma bela capa feita na Babilônia, 2,4 kg de prata e uma barra de ouro de 600 gramas, eu os cobicei e me apossei deles, estão escondidos no chão, na minha tenda, com a prata por baixo. Josué enviou homens que correram à tenda de Acã, lá estavam escondidas as coisas com a prata por baixo, retiraram-nas da tenda e as levaram a Josué e a todos os israelitas e as puseram diante do Senhor. Então Josué, com todo Israel, levou Acã, bisneto de Zerá, e a prata, a capa, a barra de ouro, seus filhos e filhas, bois, seus jumentos, suas ovelhas, sua tenda e tudo que lhe pertencia ao vale de Jacó. Disse Josué: por que nos causou essa desgraça? Hoje o Senhor causará sua desgraça. E todo Israel o apedrejou e depois apedrejou também os seus e queimou todos eles no fogo. Sobre Acã ergueram um montão de pedras que existe até hoje. Então o Senhor se afastou do fogo da sua ira. Por isso, todo aquele lugar, o nome do vale de Jacó, nome que permanece até hoje. Quando eu olho para esse texto das Sagradas Escrituras, vem no meu coração um temor muito grande e uma preocupação muito grande também, porque a história de Acã é uma história muito triste e é uma história que envolve a nação de Israel. A gente às vezes se pergunta, será que o pecado de uma pessoa pode implicar na vida de uma outra pessoa? E essa resposta não é tão simples como nós imaginamos, mas de acordo com as Escrituras Sagradas no Velho Testamento, sim, o pecado de uma pessoa pode atrapalhar uma comunidade, pode atrapalhar uma cidade, pode atrapalhar uma nação, pode atrapalhar a vida de uma família. E foi exatamente isso que aconteceu. Israel havia acabado de vencer uma cidade poderosa, fortificada, nós falamos isso na semana passada. Pela fé, como diz Hebreus, os muros de Jericó caíram, Jericó foi completamente derrotada, o povo estava experimentando uma grande vitória, o povo estava feliz, estava confiante no Senhor, mas o Senhor havia dado ordens expressas, ordens muito claras, que os despojos que seriam encontrados em Jericó, eles seriam levados para o tesouro da casa do Senhor. Então, quando Acã, ele rouba uma capa feita na Babilônia, ou uma boa capa babilônica, um punhado de prata e uma barra de ouro, uma cunha de ouro, na verdade, Acã não está roubando do povo de Deus. Acã não está enganando Josué somente. Acã não está se apropriando de algo que era dos despojos dos israelitas. Não, ele estava roubando do próprio Deus. Porque a ordem de Josué tinha sido muito clara ao povo. Vocês não podem tocar em nada que vocês acharem ali. A direção de Deus é para nós entrarmos nessa cidade e destruí-la por completo. E aquilo que nós encontrarmos de valioso ali naquele lugar será levado para os despojos do Senhor, será levado para o Senhor. É coisa sagrada, consagrada ao Senhor. E essa é a ideia central desta palavra nessa noite. É possível que nós toquemos nas coisas sagradas do Senhor sem que haja uma consequência sobre as nossas vidas, sobre essas atitudes que nós estamos tomando. Então, é muito importante que você fique comigo até o final para você entender o desfecho, você entender o que está acontecendo nesse momento da história de Israel. É importante que você guarde o seu coração nessa noite. É importante que você entenda a palavra de Deus nesse momento, porque é possível que também, no decorrer da sua vida, você esteja incorrendo no mesmo erro de Acã e essas coisas trazem um prejuízo para a sua vida espiritual. Talvez hoje, por conta da graça de Deus e de todo esse mover, essa paciência de Deus que fora esticada ao máximo na graça, você não morra imediatamente por tocar nas coisas consagradas do Senhor. Mas é possível que espiritualmente
você esteja a cada dia mais falecendo, morrendo e sucumbindo nas coisas de Deus. Por isso, é muito importante que você ouça a palavra de Deus com atenção no seu coração e você saiba exatamente o que você está fazendo da sua vida espiritual, porque tem muita gente que, por ignorância ou por teimosia ou por insistência no pecado, vive tocando nas coisas consagradas de Deus, achando que isso não trará consequências para a sua vida, não terá consequências para a sua família. E isso é muito perigoso. Então, embora nós estejamos vivendo na graça de Deus, no tempo da graça, ou seja, esse tempo é um tempo onde a paciência de Deus, ela se esticou um pouco mais, no sentido de que Deus agora está tendo um relacionamento com os gentios. Nós, a igreja, de um modo geral, ela é uma igreja de gentios que foram adotados pelo Senhor. Nós não somos esse povo originalmente aqui, espiritualmente somos, mas nós não somos da linhagem judaica, não fisicamente. Então, nós somos da linhagem espiritual. Deus, a graça, o que é de fato a graça em termos práticos? Imagine um relógio na mão de Deus, ele deu um time, ele deu um tempo no seu relacionamento com os judeus e ele começou agora um relacionamento com a igreja. Ele agora iniciou desde a graça, desde a morte e ressurreição de Jesus. O Pai Celestial, ele começa agora um relacionamento com a igreja, com os gentios, somos nós. Mas vai chegar um momento que esse time vai parar e Deus vai retomar o seu relacionamento com os judeus. Ele vai fazer isso, porque a nação judaica é a nação escolhida de Deus, eles são o povo originalmente da aliança. Então, o que nós podemos entender hoje em relação a esses valores e conceitos que muitas vezes nós não entendemos a importância, o nível de consagração deles? Então, muitas vezes podemos estar tocando em coisas que nós desconhecemos e isso é muito perigoso. A história é muito complexa, a história é muito difícil de engolir, porque o povo vai para a guerra, ganha a guerra, e agora eles avistam uma cidade pequena, uma cidade que tem poucos habitantes, uma cidade que apenas um exército de 3.000 poderia vencê-la. E os espias dão essa orientação para Josué. Por que você vai cansar todo o povo nessa batalha? Olha, nós vencemos Jericó, essa cidade grande, poderosa, aquela cidade ali, pequenininha, 3 homens dão conta dela. E Josué então envia 3.000 homens, 3.000 homens dão conta dela. E Josué envia então 3.000 homens para lá, só que esses homens experimentam uma derrota fragorosa, uma derrota vergonhosa, uma derrota difícil de engolir após terem vencido Jericó. Como é que pode? Deus desamparou a ideia que estava agora no coração daquele povo e isso era algo tão latente, tão presente, que eles disseram, que o próprio Josué disse para o Senhor: Senhor, os outros povos vão dizer que o Senhor nos trouxe para cá para nos entregar aos amorreus, nos entregar aos nossos inimigos. Foi isso que veio ao coração de Josué. Deus nos trouxe para cá para nos envergonhar. Senhor, os outros povos vão blasfemar do teu grande nome. E Deus então vem a Josué e diz para ele o seguinte: Josué, você não sabe o que aconteceu? Você não viu o que aconteceu? Alguém no meio do povo tomou das coisas consagradas que eu havia dito para você, que eram para ser consagradas a mim. Você tem um ladrão no meio do povo. Você tem um homem no meio do povo que não obedeceu às ordens que eu havia dado para você, Josué. E Josué então se assusta com essa declaração de Deus, e eles então agora buscam descobrir quem é esse homem. E a história é mais terrível quando nós encontramos os detalhes da vida de Acã,
Quem era Acã? Acã era de uma família importante. Acã era de uma tribo importante, a tribo de Judá. Acã era um homem que tinha filhos, que tinha esposa, que tinha avô, que tinha pai. Acã era um homem que tinha bens, que tinha jumentos, que tinha recursos naturais. Não havia nenhuma necessidade de Acã se apropriar daquilo que não lhe pertencia. Mas o coração de Acã se corrompeu. E essa é uma questão muito perigosa quando nós permitimos a corrupção no nosso coração. A corrupção espiritual, a corrupção financeira, a corrupção conjugal, a corrupção emocional. Quando nós permitimos que o nosso coração se corrompa, se dobre diante da cobiça. E é interessante porque no Novo Testamento diz, olha, aqueles que querem ser ricos, eles traspassarão a si mesmos com muitas dores. Cuidado com os que querem ser ricos, cuidado com os que querem ser prósperos com as riquezas desse mundo, que querem ter as riquezas desse mundo, porque isso pode levá-los à morte, porque são cobiças do coração. E é interessante porque é quase impossível a gente conhecer um ou outro que não tenha uma cobiça, que não deseje algo, que não cobice algo e que a sua vida não seja exatamente o contrário daquilo que ele cobiça. Então, diante de todas essas informações que nós temos, esse homem levou o povo à derrota. Várias pessoas morreram por causa da desobediência de Acã, por causa da corrupção do coração de Acã, por causa da cobiça do coração de Acã. E isso é perigoso porque nós, como servos de Deus, nós precisamos guardar o nosso coração. Nós temos um grande desafio como servos de Deus. Assim como esse povo, o povo de Israel, que estava lutando para entrar na terra prometida e vencendo seus inimigos, vencendo cidades poderosas, vencendo reis poderosos, habilidosos, nós também estamos numa batalha terrível, numa batalha tremenda contra os inimigos espirituais da igreja, contra este mundo tenebroso, contra a carne, contra as questões mais complexas e difíceis de um mundo caído. Nós também estamos enfrentando uma batalha muito grande, nós também estamos numa luta muito grande, numa luta para criar os nossos filhos, numa luta para trazer provisão para dentro da nossa casa, numa luta para ajudar aqueles que estão próximos a nós e que de repente estão passando por circunstâncias difíceis por causa dessa pandemia, ou por causa de problemas no seu relacionamento conjugal, por causa de lutas na sua família. Há pessoas que não estão passando por dificuldades financeiras nesse momento, estão por uma grande graça de Deus, estão atravessando essas dificuldades muito bem, mas estão passando por lutas na sua família, estão com pessoas doentes, estão perdendo pessoas, estão passando por dificuldades no seu casamento, com ameaça de separação, com agressão, vivendo um estilo de casamento dentro de casa que nada se parece com as coisas de Deus. Então, nós estamos numa guerra muito grande nesse tempo e cada um de nós, assim como cada um é tentado, atraído e tentado pela sua própria cobiça, cada um tem as suas dificuldades. De que se queixa o homem? Se queixa das suas próprias lutas, dos seus próprios pecados, das suas próprias necessidades, dos seus próprios problemas. Então, cada um de nós aqui está passando por uma luta muito grande. Então, eu vejo a igreja como um corpo, sabe? Como um elemento, uma ferramenta poderosa que quando um elemento, uma parte desse corpo cai, todo o corpo sofre. E o apóstolo Paulo fala sobre isso no Novo Testamento. Você quer ver uma coisa que entristece bastante a igreja? É ver gente na igreja que está se dobrando ao pecado, que está vivendo uma vida dupla. É o que acontece hoje. A pessoa, ela tem uma vida dupla. O coração está completamente perdido, o coração está completamente ferido, o coração está completamente envolvido com o pecado, tomado com o pecado, mas de repente
tem uma vida religiosa, vai para os cultos, é envolvido com algum ministério, está à frente de alguma coisa importante na igreja, está dedicando o seu tempo, está envolvido com alguma área, alguma coisa, algum serviço, algum ministério, está participando de alguma coisa, está dedicando a sua vida, né, a Deus, entre aspas. Mas o coração está corrompido, mas a mente está tomada pelas coisas desse mundo. Acã foi alguém, um exemplo para nós do que nós não devemos ser e nem fazer como cristãos. Nós não podemos estar no meio do povo de Deus e guardando o anátema debaixo da nossa tenda, da nossa casa, dentro da nossa casa, dentro do nosso coração. A nossa casa, do ponto de vista de Deus, é o lugar mais sagrado que existe. Essa semana eu estava falando com a minha esposa, a gente enfrentando lutas e dificuldades normais de um casal, ela falando comigo, olha, nós precisamos dar mais atenção às nossas filhas aqui nessa área, e me cobrando mais disso, e eu dando razão a ela, e eu falando com ela assim, filha, nós precisamos agradecer a Deus, porque nós temos um casamento que nós nos alegramos um com o outro. Nós temos um casamento que nossas dificuldades são tão pequenas em relação a outros que vivem de aparência, que vivem um inferno dentro das suas casas. Filha, nós temos que agradecer a Deus porque nós somos felizes juntos. Mesmo com dificuldades, mesmo com problemas, mesmo com as minhas falhas, com as minhas limitações, mesmo com as limitações dela também. Então, é assim. E eu falando com ela, nós precisamos agradecer a Deus. Porque o que nós somos aqui dentro de casa, nós somos na igreja também. E isso é uma riqueza muito grande. Se você tem uma família que está vivendo, você tem uma família que, mesmo diante de todas as dificuldades, vocês estão unidos, vocês se amam, vocês se respeitam, vocês se valorizam, vocês curtem, sabe, a vida um do outro, dos filhos, os pais dos filhos, os filhos dos pais, o esposo da mulher, da esposa, a mulher do marido. Se você tem uma família onde a presença de Deus habita na sua casa, dê glórias a Deus, levante as mãos para o alto, levante as suas mãos para o alto e dê glória a Deus, porque a gente está vendo hoje muita gente como a família de Acã. Está no meio do povo de Deus, está envolvido com as coisas de Deus, mas dentro da tenda tem anátema, tem coisas roubadas, tem coisas que foram apropriadas injustamente, indevidamente. Tem muita gente que dentro da sua tenda está cheia de pecado, cheia de coisas que não deveriam estar. E essa recomendação que Josué faz, traga para fora o agressor. Quem é esse homem? Quem é essa pessoa que está levando o povo de Israel à derrota? Quem é essa pessoa que está envergonhando Israel? Quem é essa pessoa que está impedindo a gente de avançar? Isso é muito perigoso, porque quando nós abrigamos dentro da nossa família, nós que somos cristãos, nós que somos o povo de Deus, quando nós abrigamos dentro da nossa família alguma coisa que não diz respeito, que não nos pertence, que foi, na verdade, considerado anátema, maldição, pecado, problema, quando nós abrigamos dentro da nossa casa essas coisas, nós podemos levar o povo de Deus à vergonha, à derrota. Nós somos um empecilho para a igreja prosperar, para a igreja crescer, para a família crescer. Nós somos um empecilho grande, nós precisamos nos atentar para isso. Você não pode esconder pecado na sua casa, no seu coração, na sua família. Você não pode conviver com essas coisas achando que você vai ser um instrumento de crescimento, achando que as coisas vão dar certo para você, porque não vão. Porque o pecado, ele destrói, o pecado, ele atrapalha, o pecado, ele trava a vida das pessoas.
pessoas. O pecado, ele gera morte, e foi o que aconteceu com esses soldados. Foi um grupo pequeno lá de 3.000 homens para vencer uma cidade pequena, mas eles perderam a batalha porque um homem guardou o pecado no seu coração. Ele implicou, a morte chegou na vida de outras pessoas porque esse homem aqui, essa família aqui abrigou o pecado dentro da sua tenda. E a gente vê isso hoje, muitas vezes a gente percebe que as coisas não fluem, as coisas não andam, as coisas não prosperam na nossa família, na nossa casa, porque tem pecado dentro da nossa casa. E a morte está batendo a porta. E isso é muito perigoso. Você precisa nessa noite tirar do meio da sua família, antes que os oficiais do Senhor cheguem na sua casa, antes que os enviados de Josué cheguem na sua casa. É importante que você se arrependa. Por isso que você está no tempo da graça, porque esse é o tempo de você olhar, é você que tem que olhar para dentro da sua casa e detectar, fazer como aquela mulher, varrer, tirar toda a sujeira para procurar, para achar a dracma perdida, o valor perdido. Porque se você traz anátema para dentro da sua casa, essa coisa vai destruir a sua família. E você tem que descobrir o que está hoje na sua casa sendo anátema. Do caso de Acã, ele pegou uma capa, ele pegou umas moedas, ele pegou uma barra de ouro, ele pegou algumas coisas que eram dos despojos do Senhor, ele roubou o Senhor, na verdade, ele leva essas coisas dentro da sua casa sem necessidade, porque Acã era um homem rico, ele leva essas coisas para dentro da sua casa. O problema era a cobiça no coração dele, e esse é o problema de muita gente também, a cobiça, a inveja, o desejo de ter aquilo que não lhe pertence. E é importante que você saiba disso também hoje. Se você trazer para dentro da sua casa anátema, essa coisa vai destruir a sua família, vai destruir a sua casa, vai destruir os seus filhos, vai destruir a sua esposa, e tem muita gente perdendo a família porque está abrigando anátema dentro de casa. Isso é muito importante. Nós estamos vivendo um tempo agora onde o diabo está atacando ferozmente a família. Mas ele não está atacando a família como esses que estão por aí fora falando, propagando. Não, como, porque agora nossos filhos estão recebendo a influência do mundo e tal, e agora o homossexualismo está aí. Quando os nossos filhos deixaram de receber a influência do mundo? Quando os nossos filhos deixaram de ser atacados pelo inimigo nesses aspectos, nesse sentido? Não é isso. Eu não estou falando do pecado do outro, ou do erro do outro, eu estou falando dos nossos pecados, das nossas dificuldades. Muitas vezes nós acreditamos na mentira do diabo e nós deixamos de olhar para dentro das nossas casas e detectar dentro das nossas casas aquilo que está entrando sorrateiramente, sabe? As raposinhas que estragam os vinhedos, que põem os vinhedos a perder. Nós muitas vezes não damos importância a essas coisas e nós ficamos então preocupados com esse ou aquele, essa ou aquela ideologia, mas na verdade nós não nos preocupamos com o nosso exemplo, com a nossa vida, com a nossa referência. Nós somos responsáveis para santificar a nossa casa, nós somos responsáveis por santificar a nossa família, e a melhor forma de santificarmos a nossa família é nos tornando santos. É deixando de cobiçar aquilo que não nos pertence, de desejar, de invejar aquilo que não é nosso, aquilo que não é para a gente. Esse tem sido um tempo difícil para muita gente. Muita gente que está mais preocupada com as questões políticas do que com as questões espirituais. É importante nós nos preocuparmos com aquela, mas é muito mais importante nós nos preocuparmos com essa. Nós precisamos nos lembrar que o reino de Jesus não é desse mundo. Houve um tempo onde os discípulos, eles estavam crendo que Jesus seria o vingador de Israel, aquele que subiria no trono de Herodes. E Jesus disse para eles o seguinte: meu trono, meu reino não é desse mundo. E eu preciso dizer para você ainda hoje que o reino de Jesus não é desse mundo, ele é maior. Ele é muito maior. O reino de Jesus é muito maior do que os reinos desse mundo. Os reinos desse mundo passarão,
mas o reino de Deus não passará. Então, é importante hoje que você guarde no seu coração, você entenda, olhe para dentro da sua casa, olhe para dentro da sua família. Tem gente que passa o dia todo no Facebook publicando bobagens, besteiras, na internet, conversando trivialidades. A nova idolatria agora que tomou conta do coração do povo, política, e está esquecendo da sua família, da palavra de Deus. Está esquecendo daquilo que o Senhor deixou. O Senhor disse a Josué no verso 10, levante-se, por que você está prostrado? Tem muita gente prostrada. E a ordem de Deus é, levante-se, Israel pecou. Sabe, amados, a função de um líder é identificar aquilo que está destruindo a sua família, ou a sua igreja, ou a sua cidade. O pecado é sempre algo muito sorrateiro, é sempre algo muito perigoso, é sempre algo muito destruidor. E a reclamação de Deus com Josué foi: Israel violou a aliança que eu lhes ordenei. Apossou-se das coisas consagradas, roubou-as e escondeu-as e as colocou junto de seus bens. Junto de seus bens. A pergunta que eu quero fazer hoje à noite para você é: o que você está colocando dentro do seu coração? Porque o seu bem, o seu coração é o seu bem mais precioso. A sua família é o seu bem mais importante, mais valioso. O que você está colocando, trazendo para dentro do seu coração, para dentro da sua casa, de junto da sua família, que Deus está vendo com maus olhos? Ou que Deus não está se agradando, né? Que Deus não tem maus olhos. O que você está trazendo para de junto da sua família que não está agradando o Senhor? Você precisa detectar isso hoje à noite. Nós já sabemos o que Acã fez, mas o que você está trazendo para dentro da sua casa? O que você está trazendo para junto da sua família? São conceitos? São paixões outras? São cobiças? São ideologias? São mentiras? São desvios? É a prostituição? O que é? Porque o pecado jaz à nossa porta. Esses dias eu estava numa reunião com o pastor Carlos Alberto e ele falou algo interessante para a gente. Vem cá, vocês não têm tentação não? Porque eu tenho. Eu tenho 77 anos, ele falando, e eu me sinto tentado com certas coisas. E eu pergunto a você hoje à noite, quem é que você procura para abrir o seu coração, para conversar quando você está tentado? Quem é que você procura para conversar antes de tomar decisões importantes na sua vida, antes de dar passos importantes na sua vida? Quem é que confronta você? Quem é que fala para você, isso está errado o que você está fazendo? Ou você acha que tudo que você está fazendo como cristão é certo? Ou você é perfeito em todas as suas atitudes, palavras, pensamentos e ações? Para com isso, irmão. Nós precisamos uns dos outros. O grande problema de Acã é que ele fez tudo escondido. Ele agiu por debaixo dos panos. Acã foi, sabe, uma pessoa sorrateira, como um ladrão mesmo, que faz tudo às escondidas, né? que peca e ninguém vê, ninguém percebe. O pecado é sempre algo muito sorrateiro na vida de um cristão. A gente vê pessoas que estão indo bem na carreira cristã, mas de repente, elas são tomadas por paixões, por desejos outros, por atitudes, por pensamentos errados, por ideologias erradas, por compreensões bíblicas erradas, pelo legalismo, pelo farisaísmo ou pela libertinagem. Tantas coisas. O que
O que precisa ser limpo da nossa vida? O que precisa ser retirado da nossa tenda e que de repente pode ocasionar morte, dor, tristeza, perdas irreparáveis na nossa vida? Note que o chamado de Deus para Josué é: vá, santifica o povo e diga-lhes: santifiquem-se para amanhã, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel, há coisas consagradas à destruição no meio do povo. Tem coisas que estão consagradas, destinadas, separadas para a destruição e nós não podemos tocar. Sabe, irmãos, nós estamos vivendo dias muito difíceis. Dias onde as pessoas perderam o respeito umas pelas outras. O pastor fala, eu não estou nem aí. O que importa é que o cara lá da internet falou, da televisão, meu vizinho, meu amigo, o pastor. Nós perdemos o respeito pelas coisas santas de Deus. Sabe qual foi o problema de Acã? Ele não ouviu a direção de Josué. Josué deixou bem claro: os despojos que nós encontrarmos em Jericó serão consagrados para o tesouro do Senhor. Acã disse: que nada, isso é besteira, ele está falando aí, mas que nada. E quando ele viu a capa babilônica, a prata e a barra de ouro, Acã fechou os ouvidos para que o Senhor havia falado por meio de Josué. Quantas e quantas vezes Deus fala pela voz do meu irmão, do meu líder, do meu pastor? Quantas e quantas vezes Deus tem uma palavra para nós de proteção, de segurança, uma palavra que vem para trazer vida, mas pelo fato de nós não ouvirmos essa direção, esta palavra, esta orientação, nós expomos a nossa família, a nossa vida à destruição. Essa é a história de Acã. Alguém que não ouvia a direção do seu líder. A história de Acã é a história de alguém que não ouvia o Senhor. Os ouvidos de Acã estavam tapados para ouvir a direção de Deus. Estavam fechados para ouvir a direção de Josué. E por causa disso, ele não apenas levou morte para sua família, mas trouxe destruição para o povo de Deus. A única forma, o único jeito da gente impedir que a morte, que a destruição, que as coisas saiam erradas na nossa vida, na nossa família, na nossa igreja, é consagrando a nossa vida ao Senhor. Ao Senhor. Ei, eu vou repetir para você. Consagre a sua vida ao Senhor. Ao Senhor. Cuidado com as consagrações que você está fazendo hoje. Consagrar é separar. É dedicar tempo para aquilo. Onde você está gastando a maioria do seu tempo? Na palavra? No serviço a Deus? Ou nas redes sociais? Ou cobiçando, pecando? Ou nas televisões da vida, vendo o que não presta, enchendo o seu coração de entulho, de lixo, de mentiras? Acã é para nós uma inspiração a respeito de tudo aquilo que nós não devemos fazer. Acã destruiu a sua vida, a sua família, porque simplesmente não quis ouvir o seu pastor, o seu líder, Josué. Acã foi apedrejado, foi queimado, mas não somente ele. Ele e tudo o que ele tinha foi destruído no vale de Acor, no vale do sofrimento, no vale da morte, no vale da destruição. Tem gente que está caminhando a passos largos para o vale de Acor e não está percebendo o perigo que está vivendo. Eu queria dar uma palavra para você hoje à noite de ânimo no seu coração. O momento agora é de você olhar para dentro da sua casa,
dentro do seu coração e ver o que está ocupando o lugar dentro do seu coração. Eu tenho falado com a minha esposa que eu tenho visto muitas pessoas completamente cegas hoje, com escamas, assim como Paulo precisou de Ananias para orar por ele, para que as escamas caíssem. Talvez você precise do pastor, do seu líder, de um irmão, para orar por você, para que as escamas caiam dos seus olhos nessa noite. E você passe a ver o que está trazendo destruição e morte para a sua vida espiritual. Cuidado. Cuidado com os anátemas que você está trazendo para dentro da sua casa, da sua família, da sua tenda. A nossa casa é lugar de bênção. A nossa casa é lugar de consagração. A antítese do pecado é a consagração, é a santidade. E esse é o desafio da palavra nessa noite para o seu coração. Existe um texto sagrado que diz assim: sonda-me, ó Deus, e vê se há em mim algum caminho mau, perverso, e guia-me pela vereda da justiça, pelos caminhos retos. Você pode fazer essa oração nessa noite e pedir ao Senhor que sonde o seu coração para verificar, para fazer um check-up dentro de você, para ver aquilo que você está envolvido nesse tempo e que de repente não tem nada a ver com Deus, mas apenas com anátema, apenas com maldição, apenas com dor e sofrimento. Pergunta que eu quero fazer a você nessa noite é: a sua vida hoje é melhor? Você está feliz? Você está bem espiritualmente? O seu coração está tranquilo? Os seus pensamentos estão focados nas coisas de Deus? Como está você como pessoa hoje? Você pode olhar para dentro de você e dizer assim: pastor, eu estou bem com Deus hoje. Graças a Deus as coisas estão difíceis, mas minha vida espiritual, eu estou orando, estou buscando ao Senhor, eu estou bem, pastor, fortalecido espiritualmente. Você está assim? Porque se você não estiver assim, tem alguma coisa errada, tem algum anátema escondido dentro do seu coração. Os momentos mais difíceis da igreja são os momentos onde nós mais buscamos ao Senhor. Os momentos mais difíceis de uma pessoa são os momentos onde ela se prostra mais, ela se consagra mais, ela busca mais. E se você não está vivendo essa realidade, tem algum anátema escondido na sua vida e é preciso que você olhe para dentro do seu coração e você busque retirar, jogar isso para fora, porque senão os oficiais do Senhor chegarão, o juízo de Deus chegará e isso é muito doloroso, é muito doloroso. Você foi chamado para ser aprovado e não condenado. Ore comigo. Pai, em nome de Jesus, tenha misericórdia de nós nessa noite, Senhor. Que o Senhor possa checar o nosso coração nesse momento e ver se há em nós, em mim, na tua igreja, algum caminho mau. E nos guia, Senhor Deus, pelos retos caminhos do Senhor, pelas veredas da justiça, Pai. Pai, em nome de Jesus, Deus, que o Senhor tire do nosso coração, ó Deus, toda e qualquer cobiça que não produz vida, que não te agrada, cobiça que só vai trazer destruição e morte para nós. A minha oração nessa noite é que o Senhor abra os nossos olhos espirituais, a fim de que nós possamos ver aquilo que o Senhor quer que nós vejamos, para que nós vivamos aquilo que o Senhor quer que nós vivamos, a fim de fazer aquilo que é a sua vontade, meu Pai. É o que eu oro nessa noite, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Deus abençoe a sua vida de uma forma muito especial, em nome de Jesus. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales
ti. Minhas provações não são maiores que meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. A cada dia vou viver, rompendo em fé. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Aleluia! Olá, meus amados irmãos. Esse é um dos momentos mais importantes da vida da igreja. Você aí na sua casa e eu aqui, juntos, podemos celebrar a ceia do Senhor. Eu espero que você agora esteja reunido com a sua família, talvez ao redor da mesa, talvez no sofá, sentados ali, e os elementos da ceia, o vinho que representa o sangue de Jesus e o pão que representa o corpo de Jesus, bem na sua frente. E nós agora podemos então celebrar, mas celebrar não como os perversos, como os ímpios fazem, quando eles se alegram, quando eles se divertem, quando alguém se dá mal, quando alguém é prejudicado. A celebração da morte de Jesus não é nada desse tipo. A celebração da morte de Jesus nada mais é do que a celebração da vitória, da vida abundante que foi conquistada na cruz do Calvário pela morte de Jesus. Quando Jesus entrega a sua própria vida para morrer no nosso lugar, ele se torna aos olhos do Pai a nossa propiciação. O que significa isso? Ele é o nosso sacrifício perfeito que agrada o coração do Pai. Ele não é somente o cordeiro sem mácula, ele não é somente o cordeiro que é imolado, que é sacrificado por nós, mas ele é o sacrifício perfeito
que agrada o coração de Deus, pois Ele é a nossa propiciação. Esse é o significado dessa palavra. O sacrifício perfeito que agrada plenamente, completamente o coração de Deus. Muitas vezes as pessoas se perguntam: quem pode participar da ceia? E a preocupação de Deus é essa, mas nem tanto essa. A maior preocupação de Deus é como nós podemos participar da ceia. E muitas vezes nós pensamos que participar da ceia com algum problema, alguma coisa na nossa vida, de repente algum agravo que a gente cometeu, algum pecado mesmo que a gente fez, nos torna indignos de participar da ceia, e muita compreensão errada em relação a isso nós vemos hoje. Sabe quando você se torna indigno de participar da ceia? Quando você se acha merecedor da graça, quando você se acha merecedor de participar desse momento. Você sabe que às vezes as pessoas elas pensam o seguinte: eu me converti, eu sou batizada, eu tenho uma experiência com Jesus, então eu sou merecedor de participar desse momento. E aí então a gente se torna indigno porque a gente não discerne o corpo de Cristo. Nós só participamos desse momento porque Jesus, o nosso irmão mais velho, permitiu, criou as circunstâncias adequadas para que a gente pudesse então ter livre acesso, ter de novo comunhão com o nosso Pai Celestial, nosso Senhor. Você não é digno de participar da ceia. Essa é a verdade fundamental. E por que nós participamos então? Por causa da graça, por causa desse favor imerecido e maravilhoso, esplêndido que Deus criou para nós, para que a gente possa então desfrutar não somente da ceia, mas da comunhão dos nossos irmãos, da comunhão com o nosso Pai Celestial, da comunhão com o nosso irmão mais velho. Jesus criou esse momento para nós quando entregou a sua vida na cruz do Calvário. Quem pode participar da ceia? Aquelas pessoas que não se sentem merecedoras, aquelas pessoas que entendem que tudo o que acontece na sua vida é a graça de Deus, aquelas pessoas que desejam ter comunhão com Deus, aquelas pessoas que buscam, que têm um interesse, que de alguma forma elas estão precisando de Deus. Você precisa de Deus? Você precisa de Deus na sua vida, na sua família, você precisa de Deus na sua casa, te ajudando a vencer as suas limitações, os seus pecados, as suas dificuldades. Você precisa de Deus para confessar os seus erros, você precisa de Deus para te ajudar a ter um temperamento melhor, a ser mais amoroso, mais sensível, mais amável, mais perdoador. Você precisa de Deus para ter o seu coração trabalhado, ministrado, tocado pelo Senhor. Você precisa de Deus para se arrepender dos seus pecados. Você precisa de Deus para superar os seus pecados, os seus próprios erros. Então você é a pessoa que deve participar da ceia nessa noite. Eu queria convidar você, quero ler um texto das Sagradas Escrituras que está lá em 1 Coríntios, no capítulo 11, a partir do verso 23, porque recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, partiu e disse: este é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois de cear, tomou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Que coisa simples, né? Tomar o vinho, partilhar o pão, o vinho que lembra o sangue derramado, o pão que lembra o corpo de Jesus que foi moído na cruz do Calvário, mas não é tão simples assim. A salvação, para mim, para você, é de graça, mas para o Senhor Jesus custou um preço muito caro.
Ele entregou. Jesus morreu na cruz do Calvário. Ele pagou o preço da dívida que eu e você tínhamos com o nosso Pai Celestial. A salvação, para mim e para você, foi de graça, mas para o Senhor Jesus custou um preço muito caro. O preço do sangue que foi derramado na cruz, o seu corpo que foi completamente moído pelos nossos pecados. No corpo de Jesus a cura e no sangue de Jesus a remissão dos nossos pecados. Por isso eu quero convidar você a participar desse momento. Queria que você pegasse agora o pão e queria que você pegasse o vinho e nós vamos participar juntos. Nós vamos orar agora e eu quero consagrar o pão, consagrar a sua vida, o seu corpo em dedicação ao Senhor. Eu quero consagrar o sangue, o vinho, né? O perdão dos seus pecados sobre a sua vida. E eu quero consagrar então esses elementos para que eles façam sentido para a sua vida. Para que assim como Jesus teve o seu corpo moído, você possa ter o seu corpo sarado, e assim como Jesus teve o seu sangue derramado, que a palavra que está em Isaías 53 se cumpra na sua vida e que esse sangue passe sobre a sua vida e perdoe os seus pecados, em nome de Jesus. Pai, nós oramos nessa noite e declaramos, ó Pai, sobre as nossas vidas, a cura que é proveniente do Teu corpo e o perdão dos nossos pecados que é proveniente do Teu sangue derramado por nós. Pai, nós oramos nessa noite e participamos desta ceia junto com os meus irmãos. Cada um deles que está na sua casa, que está agora na frente, ó Deus, desse aparelho de TV ou do celular, mas com seu coração contrito, quebrantado, desejoso de estar aqui. Pai, nós oramos para que em tempo oportuno nós possamos nos reunir e celebrar com alegria no nosso coração. Pai, em nome de Jesus, nós entregamos ao Senhor nessa noite, entregamos, ó Pai, o nosso coração, entregamos, ó Deus, o nosso corpo, entregamos, ó Pai, a nossa vida ao Senhor, nos dedicamos ao Senhor. Pai, nós anunciamos nessa noite a morte do Senhor Jesus, que trouxe vida para nós. E renovamos a nossa aliança de fidelidade e amor ao Senhor, em nome de Jesus. Participe comigo agora. Coma do pão, beba do vinho e celebre a morte, mas também a ressurreição do Senhor sobre a sua vida, para você, para a sua casa, para a sua família, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, meu irmão. Que você possa experimentar ainda essa semana um renovo muito especial da parte de Deus e que a boa mão do Senhor fortaleça você e a sua casa e que você possa santificar a sua vida, a tenda do seu coração, a sua casa, como Josué fez com o povo de Israel. Deus te abençoe, uma semana de prosperidade e paz. Amém.